Saudações a vocês que acompanham o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Estamos terminando a sexta semana da Páscoa. E a leitura de hoje, retirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 23 a 28, faz uma breve pausa na narrativa sobre Paulo e nos apresenta um outro personagem, que é a figura de Apolo. Logo no início nos é explicado, logo no início do texto, nos é explicado que Apolo ele é um judeu natural da cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria fica no Egito e era o lugar de uma antiga comunidade judaica, marcada por um elevado nível cultural. É de lá que vem um dos maiores pensadores judeus, Fílon, que procurou aproximar a reflexão judaica com a reflexão filosófica. Também é atribuída a este lugar a origem da versão grega das Sagradas Escrituras judaicas, que é conhecida como a tradução das 70, que seriam o texto judaico em língua grega. Desse modo, temos pelo texto uma credencial de quem seria Apolo. Seria alguém que vem de um ambiente com um importante grau de erudição, de cultura. E para reforçar essa imagem, Apolo, o próprio texto de hoje nos diz que Apolo ensina com precisão, com entusiasmo, o caminho do Senhor. Ele era intrépido, capaz e conseguia refutar todos aqueles que se opunham à sua pregação. Com essa imagem, o texto nos mostra um Apolo plenamente capacitado, intelectualmente capaz, com uma capacidade de comunicação e de retórica hábil e refinada. Com essas características, então, Apolo se torna uma figura habilitada, qualificada para a missão. Entretanto, o texto também nos apresenta um limite de Apolo. O texto vai nos dizer que, apesar do centro da pregação de Apolo ser a pessoa de Jesus, Apolo só conhecia o batismo de João Batista. Ele não conhecia o batismo cristão. A gente não sabe como ele teve contato com o Evangelho, com a mensagem de Jesus, o texto não diz. Também a gente não sabe desde quando ele tinha se tornado um pregador itinerante, missionário, e também a gente não sabe exatamente o que ele ensinava sobre Jesus, o que ele conhecia sobre Jesus. Chama também a atenção nesse texto o fato de que duas figuras importantes do grupo missionário de Paulo, Priscila e Áquila, um casal que acompanha Paulo durante quase toda a sua vida missionária. Esse casal está lá, presente, assistindo à pregação de Apolo. E eles então se interessam por Apolo e se aproximam de Apolo. Esse casal, eles então, o texto apresenta eles como uma espécie de orientadores. Eles assumem uma postura de orientação de Apolo. Eles chamam Apolo e procuram ajudá-lo a ter maior clareza do Evangelho, que ele está também sendo agora um anunciador. É como se eles então estivessem ali fazendo uma espécie de correção, ajustes, esclarecimentos, para que Apolo tenha maior entendimento do que ele está anunciando. Não sabemos exatamente também o que foi que Áquila e Priscila conversaram com Apolo. Se foi uma conversa de algumas horas, ou talvez até alguns dias de contato com Apolo. O fato é que Apolo, agora, ele vai ser acolhido pela comunidade. O texto é colocado no contexto da cidade de Éfeso. Então, Apolo estaria pregando em Éfeso e Áquila e Priscila também estariam em Éfeso. E a comunidade de Éfeso, depois desse contato de Áquila e Priscila com Apolo, ela vai acolher Apolo no seu seio. E isso é evidente pelo gesto que a comunidade vai fazer de escrever carta de recomendação para que Apolo leve
quando ele for para a região da Acaia, onde já tem comunidades fundadas por Paulo. E que ele também, Apolo, deseja ir por lá, ir por aquela região, não é? Se dirigir a esse lugar para também anunciar o Evangelho. Então, nesse sentido, Apolo, ele é acolhido pela comunidade de Éfeso, por meio de Áquila e Priscila. Bom, tendo esse quadro de Apolo diante dos nossos olhos, quero então com vocês trazer 2 pontos para a nossa reflexão de hoje. O primeiro ponto diz respeito à figura de Apolo e à sua formação. Apolo aparece como alguém culto, alguém qualificado. Porém, o texto revela que essa qualificação dele é carente e Áquila e Priscila precisam ajudá-lo. Para nós isso nos diz muito, no sentido de que, como missionários e missionárias, anunciadores do Evangelho, precisamos ter a consciência que nós não sabemos de tudo. Nós não temos todo o conhecimento. Nós não dominamos todo o conhecimento sobre a missão, sobre a mensagem do Evangelho, sobre a pessoa de Jesus. Estaremos sempre precisando de formação, de orientação, de apoio, de ajuda, assim como Apolo precisou da ajuda e da orientação de Áquila e Priscila. Nós também precisamos. Isso exige então que sejamos missionários humildes, pessoas capazes de ouvir, acolher e aprender. Essa é a primeira imagem que eu queria trazer para a nossa reflexão. A segunda imagem é a imagem da relação entre Apolo e a comunidade de Éfeso, aonde ele se encontrou ali com Áquila e Priscila. Veja, Apolo aparece no texto como um missionário isolado, uma espécie de missionário itinerante autônomo. E isso é muito perigoso, porque alguém que não é vinculado a uma comunidade, alguém que não faz parte de uma comunidade, pode muito bem se afastar da mensagem do Evangelho e se tornar um perigo para aqueles e para aquelas aos quais ele vai então se dirigir como anunciador do Evangelho. Veja que aqui, em Atos, a imagem que nos é passada é de que Apolo, antes um pregador itinerante solitário, agora um anunciador do Evangelho ligado à comunidade de Éfeso por meio de Áquila e Priscila. E é por causa dessa ligação que ele vai ter uma carta que vai dizer, então, lá na região da Acaia, onde ele vai, que ele não é alguém que está ali talvez com más intenções, mas ele é alguém que é enviado agora de uma comunidade. E essa comunidade garante que ele ali está como seu representante missionário. Então, um missionário não existe sem uma comunidade. Porque é na comunidade que o missionário aprende e é em nome dessa comunidade que ele vai anunciar o Evangelho. Essa comunidade dá, então, ao missionário um chão, um lastro, uma base, uma referência para a sua vivência de fé. Que nós também aprendamos com o texto de hoje como devemos também assumir a nossa vida de missionários. Com humildade, por um lado, sempre abertos para aprender, para crescer, conscientes de que não sabemos de tudo, mas precisamos, nesse caminho missionário, sermos eternos discípulos e aprendizes. E, por um outro lado, lembrar que todo missionário está ligado a uma comunidade. Então, se eu sou um missionário autêntico, eu preciso estar ligado a uma comunidade de fé que me anima, me conduz, me sustenta na minha missão.